RFI Convida. Adriana Brandão. A cravista e pesquisadora brasileira Rosana Lanzelotti está aqui em Paris para participar de uma série de eventos sobre o seu trabalho de resgate e difusão do patrimônio musical brasileiro. Na Sorbonne, ela apresentou em um seminário sobre música e globalização o livro que ela lançou recentemente no Brasil, Já Raiou a Liberdade, Dom Pedro I e a música de seu tempo. Na Unesco, a diretora-geral do portal Música Brasilis foi uma das convidadas do simpósio Patrimônio Software. Olá, Rosana, é um prazer recebê-la aqui nos estúdios da RFI. Olá, Adriana, muito contente de estar aqui para conversar com você. Rosana, no seu livro, lançado no ano passado no Brasil pela editora Capivara, você revela a trajetória pouco conhecida do músico Dom Pedro I, que não foi somente o autor do hino da independência, como todos os brasileiros praticamente conhecem, mas também de muitas outras obras. Qual é a conexão entre essa trajetória do Dom Pedro I e a globalização, tema desse seminário que você participou na Sorbonne? Dom Pedro era um ser global na medida em que ele nasceu em Portugal, veio para o Brasil, casou-se com uma vienense, Dona Leopoldina. Com Dona Leopoldina, que foi uma grande figura também de todos os pontos de vista, tanto como fomentadora da independência, como do próprio talento de Dom Pedro I, compositor. E a música de Dom Pedro, ela é global na medida em que o seu hino constitucional, que ele escreveu no Rio de Janeiro em 1821, se tornou o hino nacional de Portugal desde 1834, quando ele liberta Portugal do absolutismo de seu irmão, até 1910, quando é proclamada a República Portuguesa. Portanto, foi uma obra extensamente editada, extensamente tocada, encontra-se em quase todas as bibliotecas do mundo. Ele é um compositor global, apesar de não ter uma obra assim tão extensa, porque o homem de Estado não tinha tanto tempo assim para compor. Pois é, você revela no livro que a época, o período de composição do Dom Pedro, ele é pequeno, ele é mais ou menos de 5 anos, vai da chegada do Newcom no Brasil até 1921. Exatamente. Quando Newcom chega no Brasil, em 1816, Dom Pedro tinha 18 anos. E em novembro daquele ano, ele já sabia que era noivo de Dona Leopoldina, que chega no ano seguinte, e a primeira menção a uma obra musical de Dom Pedro a gente lê no catálogo do Newcom, porque ele, a pedido de Dom Pedro, fez uma transcrição para a orquestra de uma das valsas escritas por Sua Alteza Real, Príncipe Dom Pedro, isso em novembro de 1816. Esses anos, depois que Leopoldina e Newcom chegaram ao Brasil, foram os anos mais férteis, quando ele escreveu as suas obras mais importantes, e esse período, em 1821, de certa maneira, se encerra de grande dedicação à música, porque ele se torna príncipe regente do Brasil com a volta de seu pai Dom João a Portugal. E aí, é claro, eles tinham esse altruísmo de dedicar a sua vida à sua missão política. E ele tendo se tornado um estadista, que nos legou a primeira Constituição, inclusive, em 1824, ele então não tinha tanto tempo para compor. Mas a obra dele é bem significativa. Qual é o volume dessa obra, Rosana? Conhecidas, ou seja, partituras encontradas até hoje, porque essa pesquisa não acaba nunca, Adriana, temos cerca de 15 obras, entre as quais obras monumentais que foram feitas para a Capela Real do Rio de Janeiro, inclusive sua obra talvez de maior envergadura, que é o Credo chamado Credo do Imperador. Por sorte, temos essas obras preservadas no arquivo da Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. Encontrou-se uma abertura, nós, no âmbito do Música Brasilis, encontramos uma abertura manuscrita, que é uma cópia, não é a letra dele, que se encontra no acervo da
Lira Sanjoanense em São João del Rei. Inclusive, foi a obra que Rossini regeu em Paris, quando ele passa por Paris em Pois 1831. Desse período aí, desse evento, nós vamos falar daqui a pouco. Tá bem, tá bem. E temos também a sorte de ter no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro uma partitura manuscrita dele, que foi doada por Francisco Manuel da Silva, da versão orquestral do Hino da Independência. Então, houve muita fofoca em relação a... Será que foi ele mesmo que escreveu o Hino da Independência? Mas esse manuscrito não deixa nenhuma dúvida disso. E qual é a qualidade dessa obra? Ela estava antenada com a época do Dom Pedro, com o que se fazia na época? Completamente, Adriana, porque ele mostra conhecimento da retórica musical da época, ele mostra uma proficiência no emprego de instrumentos, no emprego da instrumentação da orquestra com sua pujança, e ele usa isso a favor do texto litúrgico que ele está, digamos, ilustrando. Por exemplo, no Credo, tem um momento em que o texto em latim diz: Deus, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Quando o coro fala invisíveis, Dom Pedro cala a orquestra e o coro fica a capela pianíssimo. Isso é uma prova de que ele estava perfeitamente instruído por seus grandes mestres, que tanto Marcos Portugal, que foi seu primeiro mestre desde Lisboa em 1807, era o maior compositor português da sua época, decidiu provavelmente ficar no Brasil por causa de sua proximidade com Dom Pedro. Ele acaba morrendo no Brasil em 1830, nunca mais volta a Portugal. E Sigismundo Neumann, que passa 5 anos no Rio e talvez pelas mãos de quem Dom Pedro tenha sido incentivado a compor. Nesse livro, ao falar dessa trajetória musical do Dom Pedro, você fala da história com H maiúsculo e mostra que nessa época, no século XIX, os monarcas, né, os líderes mundiais, estavam muito preocupados com a música e com a cultura, a começar por Dom João VI, pai de Dom Pedro I. Sem dúvida, Adriana. E a dinastia Bragança, desde Dom João IV, que era compositor e reinou no século XVII, usava a música como representação do poder. Então, essa recriação por Dom João da Capela Real, assim que ele chega em 1808 ao Brasil, o Dom Pedro tinha 9 anos, ele refunda no Rio de Janeiro a Capela Real, nos moldes da que existia em Lisboa, para maior esplendor do culto divino. Ou seja, o culto divino, a igreja barroca dourada, as roupas dos celebrantes e a música deveriam ser do maior esplendor possível. E a música era utilizada como representação do poder. O antepassado deles, Dom João V, que reinou no século XVIII, no início do século XVIII, a corte portuguesa se tornou a mais rica do mundo graças ao ouro do Brasil. E Mafra, construído com essa riqueza, a Basílica de Mafra tem 6 órgãos. Nenhuma outra igreja do mundo tem 6 órgãos. Isso é mais uma prova dessa reafirmação da música como símbolo de poder. E o que a música criada por Dom Pedro revela dessa representação do poder no Brasil que nascia como nação? Ele utilizou o seu talento para valorizar a nação brasileira, a começar pelos hinos, que depois das valsas são as obras a que ele se dedica. E Neumann também era um grande escritor de hinos. Ele escreve um hino a Dom João em 1817 para celebrar a vitória contra os revoltosos pernambucanos. Em 1821 ele escreve o hino constitucional, que posteriormente se torna o hino nacional de Portugal, e em 1824 o nosso hino da independência, que cantamos com tanto gosto. Mas ele também escreveu essas obras monumentais para a igreja, como o próprio Credo, que eu acho que vamos ouvir, e que é de uma pujança muito, muito notável, em que ele emprega todo o efetivo da orquestra, com todos os sopros. Isso é uma
prova de que ele usava, então, esses recursos que estavam à sua disposição para engrandecer o culto divino e, portanto, também a corte portuguesa que sempre estava ali para a celebração. E sobre a evolução da música brasileira, essas composições de Dom Pedro revelam alguma coisa? Eu acho que mais Neukomm do que Dom Pedro, porque Neukomm deixou um legado no Brasil de ter introduzido o estilo vienense, mas também ter sido o primeiro a misturar música clássica e música popular. A ele devemos esses primeiros exemplos. Copiou, em sua estadia no Brasil, 20 modinhas de Joaquim Manuel da Câmara, que era um músico iletrado que tocava pelas ruas do Rio de Janeiro, se acompanhando de sua guitarra, trouxe para Paris, onde ele publicou essas modinhas. Sem isso, a gente não teria nem um traço da música desse grande modinheiro daquela época. E falando em Paris, então Dom Pedro criou de 1816 a 1821, depois virou imperador, abdicou e veio de novo para Paris, onde ele pôde, mais uma vez, aproveitar dessa cidade cultural e conviveu com Rossini, que, como você disse no início, tocou uma música dele no Teatro des Italiens, aqui em Paris. Isso mesmo. Graças à imprensa da época, a gente tem notícias dessa execução de uma obra de Dom Pedro e também graças a uma carta de Rossini a Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I. E Dom Pedro I estava, então, em Paris, já tinha abdicado do trono brasileiro em 1831, estava em Paris para angariar armas e fundos monetários para combater seu irmão absolutista que havia usurpado o trono da sua filha Maria da Glória. E ele então passa meses aqui em Paris e sempre ia aos concertos do Teatro dos Italianos. Rossini era admiradíssimo pela corte portuguesa desde sempre e alguém lhes apresenta e o Rossini diz ao Dom Pedro que teria o máximo prazer em reger uma obra se ele trouxesse a partitura. E sabe-se, então, pela imprensa que houve a execução de uma obra instrumental de Dom Pedro, que possivelmente seria essa abertura, que é a única que se encontrou para a orquestra até hoje de Dom Pedro. E muito tempo depois, o Dom Pedro II recebe uma carta de Rossini, o Dom Pedro I já tinha morrido, confirmando que tinha tido o prazer de reger uma obra do seu pai, que era muito louvável, e pedindo um café, um saco do bom café brasileiro. Pois é, a gente fica sabendo dessa apresentação pela imprensa francesa, mas as críticas não foram assim tão unânimes. Teve gente que elogiou e teve gente que não achou a qualidade da música de Dom Pedro tão boa assim. É verdade, como sempre, né, Adriana? Mas eu devo dizer que, às vezes, aquele estilo que era tão prezado pela corte portuguesa não era tão apreciado por outros europeus. Isso a gente tem notícias disso pelos viajantes também que vieram ao Rio de Janeiro. Agora vamos falar então desse evento na Unesco, um evento que você participa como convidada por causa de uma cooperação que a Música Brasilis, uma associação que você criou em 2009 e que dirige, uma associação para o resgate de partituras brasileiras, de compositores brasileiros de todos os gêneros e épocas. Como é essa parceria, Rosana? Essa parceria é muito importante. Música Brasilis faz 15 anos esse ano. Está, graças ao patrocínio do Instituto Cultural Vale e apoio financeiro do BNDES, crescendo bastante já temos mais de 6.000 partituras gratuitas online de compositores brasileiros em domínio público, dentro do projeto atual, que é o Acervo Digital de Partituras Brasileiras. Como o acervo é digital e trata-se de resgate e memória, buscamos desde 2017 a parceria da Unesco e temos uma colaboração bastante frequente com o escritório da Unesco no Brasil e também com o escritório de Paris, principalmente com a área do Memória do Mundo.
Nosso grande compositor Carlos Gomes teve os seus documentos inscritos no Registro Internacional do Memória do Mundo da Unesco. E essa foi a justificativa para nós propormos esse projeto Acervo Digital de Partituras Brasileiras, com resgate de 5.000 obras de compositores em domínio público, entre as quais todas as óperas de Carlos Gomes. Essa é a missão, digamos, a reta final do projeto, que vai até o ano que vem. Deixaremos como legado desse projeto uma novidade, por incrível que pareça, porque Carlos Gomes é um dos nossos maiores compositores. As pessoas não podem imaginar que as óperas deles não estão ali fáceis de se pegar para tocar, mas não estão, né? Já temos 2 óperas completamente disponíveis no portal, que é o Guarani e Lo Schiavo, e estamos, então, empreendendo a edição das outras 7 óperas, e esse vai ser, digamos, a parte, digamos, bastante relevante dessas 5.000 partituras que ficarão gratuitamente online, com preservação digital. Isso é uma coisa que a gente vai discutir, tem discutido no âmbito da Unesco e vai continuar discutindo, porque um legado digital, ele, para permanecer, precisa de técnicas de preservação digital. Perfeito, muito obrigada, Rosana Lanzelotti, pesquisadora, cravista, que participou do RFI Convida de hoje, e a gente deixa, então, vocês com o Credo do Imperador Dom Pedro I. Muito obrigada, Rosana. Foi um prazer. Ave